a compor aqui a mesa. O professor Renato, ele é o diretor do Instituto PUC-Bering de Inteligência Artificial. E antes, né, de assumir a direção do Instituto, atuou de 2011 a 2025 como gerente de pesquisa sênior da IBM, na IBM Research, onde contribuiu para a criação do centro de pesquisa da empresa no Brasil e liderou um grupo dedicado ao desenvolvimento de tecnologias de IA para o apoio à tomada de decisão e gestão de conhecimento. As suas pesquisas foram aplicadas a diversas indústrias, incluindo óleo e gás, materiais sustentáveis, mineração, agricultura e finanças. Entre 2012 e 2011, foi professor do quadro principal do Departamento de Informática da PUC-Rio. Ingressou na universidade em 1989, 1989, como aluno de engenharia do curso de computação, aluno do curso de engenharia de computação, tendo obtido os títulos de mestrado e doutorado pelo Departamento de Informática, além de realizar um pós-doutorado na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Então, professor Renato, seja bem-vindo a compor a mesa, por favor. É um grande prazer para a gente aqui no laboratório ter o professor Renato, né, ministrando essa palestra, em nome da professora Mona Vinograd e da professora Caitlin Mulholland, que não pôde estar aqui nesse momento por estar em viagem, né, e são nossas coordenadoras acadêmicas. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença nesse momento. E the floor is yours. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Assim, vou ficar em pé porque eu não consigo falar. Não tem computador, vai ser engraçado, né? Mas tá bom, acho que eu vou conseguir me adaptar à situação. Duas coisas, eu não consigo falar sentado, tenho dificuldade de falar com o microfone, então paciência comigo. Como a Luísa colocou na introdução, a minha formação é fortemente, né, em computação, né? Eu brinco que lá no nosso time, eu sou o representante dos computeiros, e vou trazer aqui para vocês um tema que a gente tem trabalhado, ou que tem, de uma certa forma, guiado o nosso trabalho no Instituto de IA, tentando construir, né, tecnologias de inteligência artificial, ou sistemas de inteligência artificial mais governáveis, e um recorte deles, que eu estou chamando aqui de epistêmicos, mas assim, sistemas que funcionem como ferramentas epistêmicas, né? Espero deixar isso um pouco mais claro nos próximos slides. Ctrl 2. Primeiro, falar um pouco sobre o Instituto, para dar um pano de fundo, entender onde esse nosso trabalho, né, se encaixa e as motivações dele. Para quem não é do campus, aquela foto bonita ainda é a promessa do que vai ser o prédio, que está sendo construído aqui no campus, onde vai ser, né, hoje a gente está hospedado num outro prédio aqui da PUC, né, junto com o Instituto do TecGraph, mas ano que vem, se a obra não atrasar, com a chance disso acontecer, a gente se muda para lá. Mas para falar um pouco para vocês aqui, primeiro apresentando o Instituto, de qual é a visão que a gente tem de IA e o que a gente está ambicionando dentro do Instituto. E um pouco desse, né, que eu tenho usado um pouco como uma espécie de slogan para o Instituto, né, da gente ir pensando melhor com IA, né? Como a gente usar essa tecnologia para nos ajudar a pensar melhor. Não sei se vocês compartilham da mesma opinião, mas eu acho que a gente estava num momento que eu sinto que a gente precisa pensar um pouquinho melhor como sociedade. E a gente tem posicionado o Instituto como um instituto transdisciplinar, onde a gente desenvolve tecnologias. Então, nosso objetivo é a criação de tecnologias com um time de pesquisadores transdisciplinares, com o intuito de amplificar o nosso potencial através dessas tecnologias. Temos 3 pilares de atuação, que eu tenho chamado de pesquisa industrial em IA. Não vou entrar muito em detalhe agora aqui no significado de pesquisa industrial, porque acho que foge um pouco do nosso foco de discussão. Mas de uma maneira simplificada, de a gente colocar, uma pesquisa, vamos dizer, com uma motivação muito intencional de solução de problemas da nossa sociedade, né? Problemas socioeconômicos, e com
uma preocupação grande do impacto desse desenvolvimento e de como esse desenvolvimento mais rapidamente tem impactos, sempre nossa intenção é de impactos positivos na nossa sociedade, né? Isso eu gosto de frisar, porque a gente não considera que dentro do Instituto a nossa responsabilidade pela última milha dessa tecnologia chegar na mão dos seus usuários, ou aquilo escalar o uso. Por outro lado, como a nossa intenção é ter impacto, a gente não lava as mãos sobre a questão de como viabilizar o ciclo de vida das tecnologias que a gente desenvolve para que elas tenham sucesso, né? Isso nos leva ao segundo pilar de atuação do Instituto, que é a criação de uma rede de colaboração. A gente precisa articular uma rede de colaboradores em todo o espectro de pesquisa e desenvolvimento, né? Desde pesquisa básica, que a gente faz em conjunto com outros grupos, até a última ponta de uma possível startup que pode levar uma tecnologia dessa para o mercado, ou uma tecnologia que tem vocação para ser open source, de como a gente fomentar uma comunidade em torno daquela tecnologia para que essa tecnologia ganhe o mundo. E um terceiro pilar é na formação de profissionais. Como nós formamos profissionais para uma sociedade onde as tecnologias como a digitais e particularmente a tecnologia de IA, tecnologia digital já está na nossa vida há bastante tempo, né? Pelo menos bastante tempo no nosso horizonte de vida aqui, né, de todo mundo que está aqui na sala. Mas IA, dentro desse universo, tem sido bem disruptivo e a gente vai falar um pouco sobre isso. E como a gente pode contribuir para essa formação de profissionais, começando por profissionais de tecnologia, mas a gente tem uma visão exatamente de como formar profissionais de diversas áreas de conhecimento para esse mundo que está, né, se abrindo, não, já está escancarado, e a gente tem que ver como controlar um pouco esse mundo. Um exemplo nessa linha, a gente está contribuindo, por exemplo, para o novo curso de medicina da PUC, para ajudar a estruturar o pilar de tecnologia do curso, de como é que essa geração de médicos que a gente vai estar formando trabalha com tecnologias de inteligência artificial no seu dia a dia, que não é uma coisa que vai acontecer, né, que já está acontecendo hoje, e a gente está atrasado com relação a isso, a sociedade como um todo. Particularmente, eu acho, desde que eu voltei para a PUC, acho que está destacando, né, da introdução, eu vivi uma parte significativa da minha vida na PUC, né, desde aluno de graduação até depois mais 10 anos como professor aqui da PUC, passei 14 anos num maior sabático que eu conheço até agora, saí com a ideia de fazer um sabático de 1 ano, acabei ficando 14 anos praticamente fora. Foi um misto de sabático com MBA, atuando como gerente de pesquisa na IBM. E alguns princípios que guiam a gente no Instituto, que mais importante do que as linhas de pesquisa que a gente tem hoje no Instituto, entender esses que eu estou chamando aqui de princípios direcionadores, né? Primeiro, essa ideia de uma pesquisa dirigida por propósito, muito ligada ao que eu tinha chamado da intencionalidade que a gente tem na nossa agenda de pesquisa. Todas as nossas iniciativas inter ou transdisciplinar, eu procuro usar essas duas palavras, mas a gente tem um objetivo exatamente na linha de transdisciplinar, onde a gente tem diferentes disciplinas trabalhando juntas, e às vezes eu vejo alguns colegas misturando essa questão, juntando vários profissionais de disciplinas que veem a matemática um pouquinho de ângulos diferentes. Não, aqui a gente tem no nosso quadro, a primeira pesquisadora que a gente contratou para o Instituto era uma recém-doutora de design, a gente tem doutores em filosofia, doutores em antropologia. Outro dia, numa reunião que a gente estava num grupo, eu olhei assim na sala, não tinha nenhuma replicação de títulos de doutor, né? A gente tinha mais ou menos um grupo de 8, 10 pessoas, não tinham 2 pessoas que tivessem feito doutorado na mesma área, né? Até, eu acho que representante provavelmente de todos os centros aqui da PUC. E o terceiro princípio orientador é a sustentabilidade financeira, né? Como praticamente todos os institutos da PUC, a gente tem que achar o caminho da sustentação do Instituto, né? Não só do Instituto, como da própria universidade.
Esses 3 princípios eles têm impactos práticos muito fortes, né? E eles se falam, eles não competem. Isso é quase que faz parte da cultura do time que a gente desenvolve, porque se eles começarem a conflitar, a gente não vai atingir o nosso objetivo. A gente procura um trabalho transdisciplinar ou interdisciplinar, não é porque é bonito, é legal, bacana. Eu não sei resolver os problemas que a gente precisa resolver na sociedade só com uma disciplina. Eu preciso trazer esse conjunto de saberes para enfrentar os problemas que a gente está se propondo a resolver. Então, não é uma opção, é uma necessidade. Porque a gente quer resolver problemas que sejam relevantes para a sociedade. Assim, o pessoal, o porquê que a gente está investigando aquela questão. E tem que ser um problema tão relevante para a sociedade que eu consigo alguém disposto a investir na solução daquele problema. Então, esses 3 elementos, eles se combinam, eles se ajudam. Tá? Eu passei devagar aqui porque eu acho que tem implicações práticas de cada um desses pontos que eu compartilhei aqui com vocês entenderem onde a nossa agenda de pesquisa se encontra e o que eu vou trazer aqui de uma IA mais governável dentro desse contexto. Né? Isso aqui são um exemplo das áreas de aplicação que a gente está atuando hoje, depois de ao longo desse 1 ano e pouco de existência do Instituto, a gente já teve contato com uma nova variedade de problemas e de setores. Esses são onde a gente tem mais iniciativas ou que já emergiram ou que estão emergindo: energia, materiais sustentáveis, engenharia digital, saúde, educação, justiça. Desses 6, tem 2 que têm atraindo muito, que eu diria que são centrais para a nossa agenda hoje de trabalho, que é a parte de energia, que é dentro da PUC, particularmente dentro do Rio de Janeiro, a gente muito difícil não participar desse ecossistema de P&D em energia. E saúde é o outro pilar que tem aumentado muito eu brinco que está aumentando muito a temperatura ali da panela, o caldo está ficando grosso, eu espero que a panela não vire, mas assim, parece que vai sair uma sopa legal dessa frente ali de saúde. E agora com essa iniciativa da PUC do curso de medicina, isso então tem trazido uma atenção ainda maior para a PUC dentro desse contexto de ciências da saúde. Agora, isso é um pouco para apresentar, né, o Instituto, né, e onde o que vem aqui pela frente que eu vou apresentar está inserido. E eu queria compartilhar com vocês aqui uma observação, isso pelo um olhar, a princípio, talvez muito... vai pensar assim, lá vem o camarada lá de computação falando sobre desenvolvimento de software, mas tem implicações muito sérias que é um pouco da mensagem que eu quero compartilhar aqui com vocês. Isso aqui não é previsão do futuro, isso é uma coisa que está acontecendo hoje, né? Já há algum tempo, de uma maneira talvez um pouco descoordenada, aleatória. Eu acabei de participar de 2 conferências, uma bem de engenharia de software, que é a disciplina que estuda técnicas e processos de desenvolvimento de software, e uma outra com foco total em inteligência artificial. A grande preocupação da turma de engenharia de software é aquela preocupação: nós vamos desaparecer, né? E acho que é um desafio grande que a nossa sociedade vai enfrentar, que, assim, tem vários setores que, como qualquer tecnologia, tem algumas atividades que podem, né, perder o sentido, mas acho que o grande desafio que a gente vai ter, assim, a barra da qualidade do que a gente para a gente diferenciar, vai estar subindo muito. Então, eu acho que já há algum tempo, pelo menos em minha observação, que eu não sei se tem representatividade estatística, a gente tem deixado a qualidade do trabalho que a gente faz cair muito. Tem alguns setores, call center, ser substituído por um robozinho de inteligência artificial, acho que todo mundo vai concordar que não precisa de nenhum modelo muito sofisticado para substituir a porcaria do serviço que a gente tinha em call center com seres humanos, né? Então, assim, a gente está facilitando muito a vida de ser substituído por alguma dessas máquinas, não tanto pela qualidade da máquina, do que eles estão fazendo, que certamente também pela qualidade do que a gente faz. Então, a gente precisa, né, se aprimorar nesse sentido. Mas 3 modificações
três tendências que a gente pode observar hoje na indústria o desenvolvedor da aplicação, quem constrói a aplicação final, não vai ser mais o profissional formado por um curso de computação. Cada vez mais já está acontecendo especialistas de domínio fazendo os seus próprios sistemas. Nos últimos 6 meses, vocês vão encontrar vários reportes, né, ou testemunhos de como teve um ponto de inflexão, e é verdade. Isso é uma certa versão XPTO de um modelo de uma dessas empresas, vou ficar fazendo propaganda assim, então, que realmente foi um ponto de inflexão, mas 2 anos atrás um amigo meu, advogado, desenvolveu o chatbot do escritório dele de advocacia para fazer o primeiro atendimento. Isso 2 anos atrás, então não foi nenhuma com essas ferramentas dos últimos 8 meses super revolucionárias. Então isso já está acontecendo. E algumas implicações práticas disso, em vários sentidos, isso vai acabar com o profissional de computação? Não. Eu acho que vai mudar o tipo de preocupação que a gente vai ter, porque tem um impacto disso. Agora, em vez de ter poucos milhões de desenvolvedores, a gente vai começar a falar de bilhões de desenvolvedores. Quais são os problemas que vão emergir disso? Qual o tipo de preocupação que esse profissional de computação, computação ficou curioso, vai ter que aprender quais são os skills que ele vai ter para lidar com esse mundo onde cada pessoa vai ter, a gente já vê hoje nas redes sociais pessoas que não são de computação que fazem aplicações em 3 dias. Né? Imagina isso todo mundo. Então, isso assim, vai ter uma explosão de desenvolvimento. Qual é o impacto disso? Tem que algumas pessoas já estão ligadas, que assim, vai ser uma explosão de problemas de segurança. Imagina esse monte de negócio pipocando, como é que você garante robustez, segurança desses sistemas todos? Como você verifica isso? Outra questão de formação. O curso a gente usa muito como divulgação do nosso curso de IA, que é um curso voltado para profissionais de exatas, porque para profissional de exata, que vai trabalhar com algoritmo. E a gente tem uma trilha que a gente tem muito orgulho de IA com uma perspectiva humana daquilo, desde design centrado no humano, filosofia da tecnologia, IA responsável, tudo isso. Com essa primeira observação que eu coloquei aqui, qual é a relevância da gente ter essa trilha nesse curso de IA e não ter em todas as outras graduações que a gente tem dentro da PUC? Né? São esses profissionais, a turma que a gente está formando,
particularmente com a capacidade de manipular símbolos, abriu uma novas portas. Eu gosto de fazer um paralelo aqui, que é, de uma certa forma, né, o Big Data permitiu fazer uma ciência empírica at scale, né? Agora eu consigo observar um volume de dados muito maior do que com o meu ferramental manual não conseguia fazer, né? E agora a gente está entrando numa fase onde a gente tem uma tecnologia que nos permite formular teorias muito mais rápido do que a gente formulava anteriormente. Vocês, não sei se vocês acompanham, mas desde o ano passado, tem uma revolução no campo da matemática, com a combinação de provadores de teorema e modelos generativos de inteligência artificial, onde os matemáticos estão resolvendo problemas que não eram resolvidos há décadas, em dias, né? Onde o modelo generativo gera possíveis provas, um sistema de prova de teorema verifica as provas, né? Isso está fazendo uma aceleração no campo da matemática, que vão combinar, que eu acho que há muito tempo, principalmente matemática teórica, né? Nós não evoluímos nessa velocidade, né? Claro que isso traz alguns riscos. Esse artigo que foi publicado há 2 anos atrás na Nature, ele resume bem. Quem tiver interesse, eu recomendo fortemente a leitura desse artigo. As autoras fazem elas não chamam de riscos epistêmicos, eu que introduzi esse qualificador, elas chamam de riscos, mas a parte de o epistêmico é minha contribuição ali, mas eu gosto do slogan de divulgação do paper, que é essas tecnologias. Ok, temos várias evidências mostrando que nós estamos produzindo mais, mas não necessariamente compreendendo mais o que a gente está produzindo, não com a mesma profundidade, talvez, que antes. Esse paper é interessante, que ele faz uma análise de como a IA tem sido usada em ciência, né, com diferentes papéis, mas o que eu gostaria de destacar aqui, a resolução deve estar, bom, para mim que estou aqui colado, estou com dificuldade de ler, imagina para vocês aí, 3 riscos ou ilusões, como as autoras chamam. Uma que é da profundidade do que aquilo que a IA está te entregando realmente explica do problema. A gente, por ver números, a gente acaba sendo induzido a achar que aquilo está nos dando uma compreensão completa do problema, quando tipicamente você só está vendo um pedaço realmente do fenômeno que você está observando. A outra ilusão é da largura, né, do que você está analisando com aquela tecnologia, que a gente acha que a gente tem, por exemplo, o sistema de geração de hipóteses, que é assim, eu tenho o meu conjunto completo de hipóteses, né, e que muitas vezes você está representando um pedaço do seu espaço de busca, né? Tem algumas questões meio fundamentais. Esses modelos são treinados com dados que foram apresentados para eles. No momento que a gente escolhe os dados que vão ser usados para treinar, nós definimos o que esses modelos conhecem do mundo e eles são capazes de prever, né? Uma colega minha da informática, Clarice, que daqui ela não deve nem lembrar, mas anos atrás, antes de ir para a IBM, ela falou uma coisa que ela trabalhou em IA, desculpa usar esse exemplo, mas isso ficou guardado na memória. Quando ela trabalhou com IA, né, primeira geração não, né, mas a IA muito baseada em raciocínio automático, etc., processamento de linguagem muito baseado em regras gramaticais, ela chamava a atenção que eles sempre esbarravam num muro que eles não conseguiam representar todos os dados necessários para os problemas que era importante para o problema. Talvez, em algumas das situações, conscientemente, você sabia que não tinha todos os dados necessários, mas tem aquele conceito dos unknown unknowns, que você nem sabe que você precisava saber, então você nem pegou o dado para colocar naquele treinamento. Então, isso é independente de qualquer outra técnica, a gente fica botando culpa. Vocês já devem ter lido, eu estou assumindo que talvez, muitos de vocês talvez não tenham tanta familiaridade com o miolo da tecnologia, mas vocês devem ver muita crítica que esses modelos são opacos, que a gente não entende o que está acontecendo. Ok, mas o problema é mais básico do que isso em todos os sentidos. Assim, ninguém sabe nem como os modelos foram treinados. Isso não importa qual modelo. E tirando confidencialidade, privacidade, muitas vezes você não quer mostrar os dados por questão de privacidade, mas isso já podia explicar muito do que você pode ver.
Então, essas hipóteses que eles geram é em cima do que a gente disse para ele que é o mundo, né? E a gente não consegue fazer essa descrição completa. Então, mas a gente tem essa ilusão de cobertura. E a outra é essa interessante, que é a ilusão de objetividade do que esses modelos têm. E aí tem dois extremos dessa ilusão. Uma é que acha, né, esses modelos são tão treinados, né, não tem o bias humano e ele consegue, de uma certa forma, codificar todos os pontos de vista daquele modelo. Não é assim que a banda toca, né? Ou que não tem nenhum ponto de vista, bias free. Isso, para mim, é que nem aquela história de escola sem ideologia. Quando eu ouço qualquer coisa desse gênero, eu traduzo que escola sem ideologia é a escola que segue a minha ideologia, né? Então, acho que tem alguns limites fundamentais aqui que não dá para fazer mágica com esses modelos, a menos que a gente criasse Deus. Em vez de substituir o humano, ele está querendo substituir Deus ali, ou a figura de uma entidade dessa, né, que não pudesse consolidar e ser isento de qualquer viés de interpretação. Isso tem implicações sérias no processo de investigação científica, do risco dessas tecnologias levarem o que as autoras chamam de uma monocultura epistêmica, ou uma monocultura da forma de uma única maneira de aquisição de conhecimento, uma coisa que na história da civilização a gente nunca teve isso. A gente sempre teve exatamente vários profissionais vindo de diferentes disciplinas, usando diferentes técnicas de interpretar o mundo e combinando essas diferentes perspectivas. E aqui a gente começa a botar, dependendo de como a gente implementar esse ferramental, um risco grande, né, em escala, de criar uma monocultura, né, de método de aquisição de conhecimento, o que pode ter implicações sérias, né, para a nossa civilização em termos de busca de conhecimento. Isso traz a segunda componente de motivação de por que a gente está olhando para IA epistêmicas. A gente está tentando... o nosso trabalho tem sido em como a gente desenvolve uma tecnologia que, primeiro, a gente consiga governar, e, dois, ela seja uma ferramenta que nos auxilie à aquisição de conhecimento. Não tem problema nenhum, eu acho que não tem problema nenhum, essas tecnologias codificarem algum viés de olhar o mundo. Acho que não tem problema nenhum, do mesmo jeito que qualquer meio de comunicação tem. Mas é muito importante a gente tentar entender qual é esse viés, porque a gente pode usar agora esse viés como a nosso favor, né, de olhar um problema sob diferentes pontos de vista e usar aquilo como uma ferramenta exploratória, né, e não, mas esse entendimento é muito importante. Para a gente fechar aqui, não sei quantos minutos ainda tenho, já estourei? Ah, tá bom. Eu queria fechar aqui com 2 exemplos de observação na indústria que a gente fez, onde, né, o nosso grupo vem trabalhando com a questão de inteligência artificial muito antes do ChatGPT, muito antes dos Transformers, que deram origem à série dos GPTs. Em 2 contextos onde a gente trabalhou, que casa muito com sistemas, de uma certa forma, de descoberta de conhecimento, né, onde a gente lidava com problemas, qual era o desafio que a gente encontra nessas situações? A gente tipicamente tem que lidar com problemas onde você tem informação representada numa diversidade de formatos, né? Então, a gente não está falando só de linguagem natural, em qualquer desses campos envolvendo pesquisa científica, você não consegue resolver só com texto, você precisa entender imagens, você precisa entender representações de moléculas e assim por diante. Então, a gente tipicamente precisa combinar dados produzidos por simuladores, dados experimentais, bancos de dados pré-existentes, literatura técnica, conhecimento de especialista, né? Isso, por um lado, então, isso introduz um desafio enorme de como aprender dessas várias representações. Do outro lado, a gente tem processos humanos muito sofisticados, desde processos de aquisição de conhecimento, formulação de hipóteses, qualificar essas hipóteses, qual que tem mais chance de sucesso ou não, experimentos de verificação das suas hipóteses, compilar o que foi observado para, né, aquele conhecimento ser reusado por outros. Como usar a tecnologia ao longo desse processo? E lá atrás, a gente começou, na época dos 2011, mais ou menos, a época que Deep Learning explodiu, todo mundo tentava abordar esse problema, criando modelos de Machine Learning
de alta precisão, mas que você precisava ter um trabalho manual enorme de treinamento, enorme. Coisa que depois os LLMs começaram a explorar técnicas de autoaprendizado. O que a gente começou a trabalhar lá atrás a gente consegue desenvolver sistemas que aprendam durante o trabalho, né? Durante o processo de uso dele, ele vai acumulando conhecimento e aquilo que ele captura usa para o próprio retreino dele. Então, a gente começou a trabalhar com tecnologias que a gente embutia, né, ao longo desses ciclos de trabalho, observava, capturava as decisões, ações, o contexto disso, e ao longo de toda a cadeia, né, e todo esse conhecimento era capturado, preservado numa base de conhecimento, num primeiro momento como um artefato de documentação e inspeção do que foi feito, depois de um processo mais longevo, ali, ou mais longo de observação, a gente começava a criar modelos de machine learning que aprendia a partir dessas observações e procurava automatizar algumas etapas ou mais facilmente começar a dar sugestões com base em experiências prévias. A gente usou esse tipo de abordagem, no primeiro momento, na parte de recursos naturais, onde a gente fez vários trabalhos com a indústria de óleo e gás, bem na parte inicial, exploratória, onde a turma está procurando recursos naturais. Isso é um problema interessante, que você lida com uma certeza epistêmica aqui muito forte, que é se tem óleo ou se tem um determinado metal numa determinada localização, você pode não saber, mas ele está lá ou não, ponto, né? E são problemas interessantes que o jogo todo sem você ter que ir lá furar, né? Porque é muito caro, você não pode sair furando tudo, onde que você tem mais chance de encontrar? E aí você vira um jogo de como é que você adquire mais conhecimento sobre as suas possibilidades, os seus candidatos, para onde você vai querer, onde você acha que você tem maior chance de acerto. Isso é diferente de, por exemplo, prever quanto a empresa vai faturar com a produção de óleo dele, porque depende do valor do dólar, do valor do barril, que aí não é uma certeza epistêmica, é adivinhação, futurologismo, né? Então, e as decisões são muito caras, você não consegue, né? Outra coisa interessante, nesse momento, você tem coisas do gênero automação industrial, você fecha uma válvula, você vê o impacto imediato da pressão e da temperatura. As decisões que a gente toma aqui, às vezes você só vai saber se você acertou ou não daqui a 3 anos, 5 anos, né? Então, esse feedback loop é muito longo, né? Outra área que a gente trabalhou muito é na parte de descoberta de novos materiais. Aqui você tem um problema, um espaço combinatório enorme e que você tem que escolher. Por exemplo, eu quero substituir um material na minha bateria que é muito tóxico, quero substituir por um outro que tenha o mesmo desempenho, mas que seja menos tóxico. Você não pode testar você só vai ter certeza levando aquilo para o laboratório, né? Mas você não pode levar todas as possibilidades. Como é que você leva candidatos com maior chance de sucesso lá? De novo, a IA pode ajudar muito aqui, e de novo é um outro problema de incerteza epistêmica. E aí o jogo você tipicamente tem que tomar uma decisão numa janela de tempo. Como é que eu adquiro mais conhecimento sobre as minhas opções para eu fazer um de-risking da minha decisão, né? Para eu ter menos chance de errar. Não garanto que eu vou errar, mas eu tentar, to the best of our knowledge, fazer a melhor opção naquele momento. Então, a boa saída como é que eu aumento o meu knowledge, né, meu conhecimento na janela de tempo que eu tenho. Então, a gente tem, com isso, da observação desses campos de trabalho, a gente começou a trabalhar numa série de tecnologias para exatamente dar apoio à tomada de decisão sobre incerteza, né? Só para fechar, isso daqui, vou pular esse cara daqui que a gente não vai ter tempo. Duas coisas para a gente fechar. Primeiro, uma observação desses sistemas o menor dos problemas nesses sistemas é o tal do modelo de IA. Todo o entorno dele tem um peso, não é o menor dos problemas, ou é tão importante, ou, na minha opinião, até mais importante, mas eu vou deixar na mesma importância, de você entender como você pegou os dados, se você tem uma ferramental de explicação, se você permite que o próprio técnico inspecione se ele consegue interpretar o que está sendo feito ali. Como você gerencia confiança ao longo do tempo, porque esses sistemas vão aprendendo, a confiança que você tem hoje é a mesma que você vai ter amanhã, como é que você gerencia esse processo ao longo do tempo. Todo esse entorno do modelo é super importante, que hoje em dia a turma está chamando
de harness, né, de como você é em torno desse... Isso hoje em dia é de 2 meses que a turma introduziu esse vocabulário, literalmente, né? E último slide aqui, bom, a questão de governabilidade, ela é fundamental no design da tecnologia que você está fazendo. Então, aquele profissional da computação, que é o meu chapéu, é assim, como é que eu desenho essas plataformas governáveis? Essa é uma boa parte do novo desafio do profissional de computação, é como eu crio tecnologias cada vez mais confiáveis, mais governáveis. E a confiança, ela, de uma certa forma, o sistema tem que conquistar a confiança, né? A gente não decreta, o sistema é confiável. Tem que ganhar a confiança do usuário, isso passa por uma série de mecanismos, e muito da ideia por trás de uma IA governável é quais são os mecanismos que a gente tem que oferecer. Um efeito colateral de quando a gente pensa num sistema governável, geralmente no parágrafo seguinte, a gente começa a falar sobre as políticas que governam aquele sistema. E agora a política virou um cidadão de primeira classe. E como é que você representa? Como é que você codifica a sua política que está governando o seu sistema? Ela agora vira um artefato inspecionável. E sai de dentro do miolo lá do sistema. Dentro dessa plataforma de IA, a gente tem 3 grandes componentes. Primeiro, conhecimento, que é fundamental, particularmente nas áreas que a gente está trabalhando. Uma parte de agência, dos agentes de inteligência artificial que hoje estão operando muito a esses sistemas. E a camada de governança que dá gestão sobre isso, né? Está aqui de uma versão alto nível do sistema de computação de quando eu estudei aqui na graduação, que é dados, processos que estão executando e consumindo esses dados, e o sistema operacional que bota essa geringonça toda funcionando de uma maneira eficiente e segura. Né? Isso é uma leitura mais alto nível, mas no final das contas a gente consegue fazer um paralelo com os sistemas computacionais das antigas. Quando a gente fala de governança, a gente tem que ter uma preocupação grande com a accountability, né? Quem é responsável pelo que o sistema vai fazer, eu ser capaz de auditar o meu sistema, como esse sistema é robusto e se ele consegue evoluir de forma segura. Lembrando que a gente não tem mais aquela coisa, eu terminei meu sistema, fiz o instalação e agora está seguro. Não, esse sistema vai continuar evoluindo com o que ele vai aprender a observar durante a vida dele. Como essa evolução é segura. A gente tem procurado desenvolver uma série de tecnologias que dão apoio a esse ciclo, né? Com 3 grandes linhas de pesquisa, uma exatamente de como é que a gente dá suporte a esse desenvolvimento para esses especialistas de domínio, como a gente tem tecnologias que a gente está chamando de uma knowledge fabric governável, né? Que é como é que a gente faz o gerenciamento de todo o ciclo de vida de conhecimento dentro desses sistemas, e uma linha bem machine learning de como a gente cria esses modelos que são capazes de aprender em cima de várias representações. Isso é a nossa, vamos dizer, nossa pauta, ou nossa hipótese de investigação para endereçar vários dos problemas que a gente vê hoje no avanço, né, desenfreado e desgovernado de inteligência artificial e de como uma abordagem tecnológica, como computeiro, né? Eu estou querendo desenvolver tecnologia, mas para tentar endereçar vários desses desafios. Pessoal, era essa que eu queria compartilhar com vocês aí. Muito obrigado. Obrigada, professor Renato, pela excelente palestra. Nós estamos com o tempo um pouquinho curto, mas não o suficiente para a gente não coletar uma pergunta, pelo menos, né, da audiência. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Temos. Ufa, obrigado. Minha leitura assim, ninguém entendeu nada da aula. Poxa vida. Não, eu adorei a aula. Também sou da computação, né? Qual o maior desafio de fazer conversar toda essa equipe transdisciplinar e converter isso em governança de fato, frameworks que garantam o desenvolvimento ético dessas tecnologias? Tá, sua pergunta, apesar de ser de computação, sua pergunta é de como a gente gerencia os recursos humanos, né?
sempre é o mais desafiador, né? Quando eu comecei minha vida como pesquisador lá em iniciação científica, trabalhando com interação humano-computador, e aí eu resolvi, não, isso é muito complicado, vou trabalhar com problemas mais simples, tipo sistemas distribuídos de larga escala, é muito mais fácil. Isso é uma coisa que a gente discute muito lá no grupo. Uma coisa interessante, se eu entendi o ângulo da sua pergunta, que é esse desafio do trabalho, né, com várias disciplinas. Você primeiro tem que achar as pessoas, um ponto de partida, assim, pessoas que legitimamente respeitam opinião diferente da sua, né? Acho que é o primeiro ponto de entrada. Aliás, eu gosto disso em ambiente de trabalho e pessoal, e etc. Então, assim, você tem uma parte, você não encontra na esquina, ok? Então, tem que ser realmente o pessoal aberto ao diálogo. Ainda assim, você pode ser aberto ao diálogo teoricamente, outra coisa é você executar, né, no dia a dia, assim, né? Minha observação é que se a gente deixar quieto, se a gente não tiver uma ação externa, cada um fica no seu quadrado, tipicamente, né? Uma coisa que tem ajudado muito, aí volta a coisa da intencionalidade, a melhor maneira de fazer essa convergência é assim, dar um problema em comum para essa turma, tem que resolver um problema, né? Tem um colega meu que não gosta muito dessa abordagem Problem Driven Development, ok? Mas que tem um impacto grande, é dar um objetivo comum para resolver, que nem eu comecei motivando, que assim, a gente não é porque é bonito, é legal, né? Eu preciso daquilo dali, eu preciso daquele outro saber, porque se eu não conseguir... E tem um nível de ser um convívio, eu gosto, como eu sou meio workaholic, eu adoro trabalhar num ambiente agradável, porque, né, senão não sou tão masoquista assim. Mas tem um lado profissional também, né? Tem aquela coisa que pode não precisa levar para tomar chopp, mas, né, tem uma responsabilidade profissional. Mas a coisa de um objetivo em comum, compartilhado, ajuda muito a fazer essa convergência. Acho que esse é o maior... Tem um processo inicial de bootstrap, né, de como é que você começa com uma predisposição, a pessoas que têm essa predisposição a colaborar, mas no dia a dia, isso é um trabalho diário de convergência de interesses. Tá. Respondi a sua pergunta? Tá bom. Acho que tinha mais uma pergunta ali. Tem mais duas. Eu vou pedir para vocês serem... Tá bom. a gente não vai poder receber mais tanta pergunta, porque são 3h15 e a nossa próxima atividade é 3h30. Então, para a gente ter tempo, né? A gente tem mais 3 dedos levantados. Eu vou pedir para vocês serem bem breves. E vou tentar ser bem breve e na resposta. resposta. E o professor Renato vai ser também vou dizer igualmente sim, breve. não, vai ser... Talvez. Vou tentar responder com um bit só. Boa tarde, vou ser bem rápido, professor. Se eu não estava de manhã, vou tentar explicar o que eu faço. Sou uma instituição social que trabalha na Periferia da Amazônia com lixo tecnológico, uma escola de educação tecnológica periférica que usa o lixo tecnológico e faz protótipo, daqui a pouco é minha palestra. O senhor falou sobre um grupo de pessoas que o senhor contrata. Eu não consegui entender. Na universidade, na empresa... É um instituto da PUC. É o instituto, ok. O instituto sem fim lucrativo. É um funcionário PUC. Ok. Okay? A PUC é uma instituição sem fins Você falou lucrativos. sobre as ideias que vêm para resolver aqueles problemas. Sim. A PUC recebe ideias da empresa, o cenário é vocês que discutem? A gente recebe desafios. Desafios? Desafios. Então, eu vou trazer um desafio para o senhor de uma ONG lá na periferia da Amazônia. Essa é a minha pergunta. Tá bom. Tá certo. Ixi, opa. Deve ser boa essa. Esse foi rapidinho, hein? Na verdade, eu estou quase desistindo da minha, porque acho que a minha é meio pode ser longa. Eu fiz meu doutorado no ETH, no Instituto de Tecnologia da Suíça, e lá eu não lembro de um instituto específico sobre inteligência artificial. O que acontece lá é que todos os departamentos, todos os institutos, todo mundo meio que foi obrigado a incluir a inteligência artificial nas suas próprias práticas.
né? E aí eu fico pensando nisso, assim, será que duas coisas, né? Será que todos os departamentos da PUC, no final das contas, não vão acabar tendo seu braço de inteligência artificial dentro de cada um deles? E a minha pergunta que vem depois, aí vem um pouquinho mais filosófica, será que a gente não... Eu fico pensando nessa entropia gigantesca, né, que está sendo criada, e pensando naquele artigo, que, aliás, eu estou muito afim de ler imediatamente depois que eu sair daqui. Que conhecimento é esse que vai ser criado, né? Quando tudo ficar superficial, tudo falando sobre tudo e, no final das contas, não aprofundando com nada, né? E onde é que está a negantropia aí dessa história? Duas coisas, assim, a minha opinião sobre a coisa do departamento, eu só falo, acho que está atrasado, né? Mas acho que todo departamento acadêmico tinha que estar, né, pensando, assim, focado em o que eu ensino e como eu ensino a geração que está dentro de sala de aula. A gente, na universidade, tem um risco de cair na irrelevância se a gente não souber a resposta para a sua segunda pergunta. Acho que a resposta para a sua segunda pergunta é o que justifica a existência. Se não for a universidade que for buscar a resposta para isso, eu não sei quem vai buscar. Então, assim, eu acho que isso é fundamental, que pode definir e realmente dar razão de por que a gente precisa de uma universidade. Porque sem isso, para que a gente precisa de uma universidade? Vamos fazer tudo online, né? Então, a resposta para a sua segunda pergunta é o que deveria direcionar. A gente existe por causa disso. Essa é a minha opinião. E se depender de mim, todo curso tem que ter uma trilha de IA epistêmico, como a gente chama, para formar. Mas eu acho isso fundamental, né? Sobre o desafio, uma coisa que às vezes a gente olha para essa tecnologia e parece que a gente está falando de um meteoro que caiu na Terra e a gente está querendo estudar ele. Isso foi criado por nós. E essa tecnologia não precisa ser assim. E é por isso que eu gosto de chamar de sistema. O modelinho, que você treina com um monte de dados, você dá um input, ele te dá um outro retorno, ele é meio limitado do que ele pode fazer. Ele só responde, você dá um input, ele dá outra coisa. Quando você tem um sistema, como qualquer sistema computacional é assim, você já pode fazer coisas, desenhar isso muito melhor. E não precisa ser um replicador da mesma visão. Mas essa é uma coisa, está na nossa mão. E um ponto importante, hoje a gente está muito preocupado com o efeito das Big Techs. É claro que tem uma importância, mas assim, aquele fator escala, o pior não vai ser o problema que as Big Techs fazem, né? Hoje, né, eles são um meio, né? A gente vai ter um mundo de gente gerando conteúdo e dá para fazer um paralelo com as fake news, discursos de ódio, o que está acontecendo, que são entidades estáticas. Agora a gente vai poder gerar entidades dinâmicas, que produzem, né? Nós fazemos coisas que produzem mais conteúdo, né? E não é só BT. Qualquer um de nós hoje pode começar a fazer uma coisa dessa. Então, acho que isso mas o ponto é como fazer... Uma ideia do Instituto, assim, ele não é tanto sobre tecnologia, mas sobre como fazer tecnologia. Como tem que ser essa tecnologia que mitigue esses riscos, tá? Eu me estendi mais do que um bit, desculpa. Nós temos uma última pergunta e aí a gente encerra. Entendemos a mensagem. Olá, boa tarde. Eu sou o Ronald Canabarro, sou pesquisador, sou historiador digital. Meu doutorado eu fiz pensando a historiografia e a história digital, mas a pergunta que eu queria fazer era para você, professora, referente a como o Instituto vem pensando, já que a ideia é discutir essa IA epistêmica, como que tem sido feito, ou se tem sido feito, para pensar também os vieses que essa tecnologia, a gente já tem prova de como esses vieses, como, por exemplo, racismo algorítmico, Sim. como, por exemplo, outros vieses possíveis dentro dessa tecnologia, como o Instituto vem tratando isso, e se vem tratando, e como isso tem se mostrado dentro do trabalho do Instituto. Isso é uma preocupação bem geral, né? Muito desses... Isso a gente tem tratado muito em cima das aplicações ou dos desafios que nos são trazidos, né?
Eu, durante muito tempo, eu vivi numa zona de conforto interessante, que eu brinco seriamente, que eu fazia sistemas que tinham que lidar ou com rocha ou com átomo. Então, era mole. Né? Não que não tivesse implicações, né, derivadas de... Né? Mas ainda assim era um escopo muito mais controlado. Agora que a gente está entrando em aplicações de saúde, nossa, isso é né, bom, a gente pode falar horas sobre isso. O que a gente tem olhado, assim, quais são a gente, como eu falei, né, a gente quer olhar não tanto a tecnologia, mas sobre como criar tecnologia. Então, muito do que a gente trabalha é quais são os métodos e tecnologias de apoio para construir sistemas que que a gente mitigue essa questão. Porque tem muita questão de racismo algorítmico, muitas vezes pelo dado, de novo, coitado do algoritmo. Ele é meio inocente nessa história. Muitas vezes isso vem do dado que foi apresentado a ele, né? Porque isso é importante, porque o algoritmo, a escolha do dado foi nossa, potencialmente. Né? Então, quando a gente fala de racismo algoritmo, parece que a gente está lavando a mão e botando a culpa no algoritmo. Mas não, alguém escolheu o dado que entrou ali. Tá? Então, esse já é um primeiro ponto. E, às vezes, o problema não é o dado trazer um viés, é você não saber que tem um viés. Né? Em muitas situações, alguma coisa é melhor do que nada. Você nunca vai ter o dataset ideal. O problema é você não saber os limites do que você está lidando. Essa clareza. Por isso que quando eu chamei de Uncertainty Characterization, aquilo é do ponto de vista técnico, uma das coisas mais interessantes para mitigar isso. Você informar sobre qual a incerteza ou quão bom aquele algoritmo é em determinadas regiões do seu espaço de problema. Né? Você está fazendo um exemplo clássico de uma professora da Unicamp. Ela trabalhou muito tempo com reconhecimento de imagem para problemas de câncer de pele, né? E papers super citados por conta disso, até que ela descobriu, e o índice de acurácia enorme desses algoritmos. Só depois de muito tempo ela descobriu que o dataset usado tinha baixíssima representatividade de peles escuras. E aquela acurácia do algoritmo era alta, muito alta para peles claras, e baixíssima para peles escuras. Né? E você pegava um algoritmo geral, mas é um algoritmo de tantos 90% de acurácia para um segmento da população. Você vai deixar de usar esse algoritmo só por causa disso? É importante você saber que ele tem essa limitação. Né? Mas ele pode, de novo, ele pode ser alguma coisa melhor do que nada em muitas situações. Em alguns casos ele pode ser super efetivo. O problema é a gente não saber onde, e essa incerteza não é, tipicamente esses modelos, a incerteza dele não é uniforme em todo o espaço dele de busca. Ela varia de acordo com a representatividade de exemplos que ele tem ao longo de todo aquele possível espaço. Aquele exemplo que eu dei de moléculas, você tinha vários dados experimentais que cobriam um universo de possíveis moléculas, outros espaços gigantes que você não tinha observação. Né? Ter essa clareza de cobertura e essas estimativas é fundamental para a gente poder usar esses algoritmos de uma maneira mais confiável. Confiável não quer dizer que ele vai estar alto, né? Confiável vai ser... Eu tenho, né, pessoas que eu confio muito, que eu sei quando fala, não, isso aqui ele sabe muito sobre isso, isso aqui não sabe tanto, mas, né, tem essa noção. Sei no que eu posso confiar. Né? Bom, acho que foi agora, né? Tá bom. Pessoal, mais uma vez, super obrigado pelo tempo de vocês. Boa tarde. Muito obrigada, professor Renato, pela aula, né, que a gente teve aqui. Agora eu queria convidar o público, né, a gente ter 10 minutinhos ali de coffee break para a gente poder depois emendar com a nossa última atividade do dia, é a oficina, né, organizada pelo Projeto de Inovação Gilead. A gente só vai fazer esse pequeno intervalo aí para o coffee break, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada e não percam essa oficina agora, tá?